Boa tarde, gente, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 5 de abril, né? Já começamos o mês de abril. Ficamos aí uns dias sem atividade, um feriado mais prolongado, graças a Deus deu para dar um descanso. E essa semana a gente volta com a corda toda, não é mesmo? Hoje nós vamos fazer atividade na apostila de geografia. Então, nós vamos fazer atividade na página 112, 113, 114, ok? Então, nós vamos continuar o tema que nós já estamos trabalhando, que é segurança na rua, né? Que tá orientando a criança quanto à rua, quanto à sinalização, quanto à forma correta de se atravessar. Isso eles já estão bem, como que eu posso dizer? Bem interiorizado neles, né? Porque eu já tive algumas aulas que eu conversei com eles e eles já têm noção de sinalização, já tem noção de atravessar na faixa, sabe o que é uma faixa de pedestre, enfim, né? Mas é sempre bom a gente reforçar. Vamos lá. Na página 112, a rua, um lugar para ter atenção. Então, vai ter uma imagem de uma rua e aí vocês vão, a princípio, conversar com a criança com essa primeira imagem que tem no lado superior da página, aquela imagem que tem em cima. Tem uma rua, aí tem uma escola, tem umas crianças atravessando, tem um guarda de trânsito, tem placas, né? E você vai conversar com essa criança sobre o que está acontecendo nessa imagem. Na rua, além de respeitar as placas de sinalizações, é importante seguir algumas dicas. E aí vai ter um textinho falando sobre dicas de como atravessar a rua, né? Olhar para um lado, olhar para o outro, atravessar de preferência num trecho que esteja, se não tem a sinalização de faixa de pedestre, atravessar num trecho que seja reto, que não seja curva, que não seja um cruzamento, né? E aí tá falando sobre nunca correr para a rua para pegar algum objeto que caiu, algum brinquedo, sempre ter essa atenção. Também está falando sobre o transporte no carro, né? Como que essa criança deve ser transportada dentro do carro para ter segurança também, porque os carros também, quando eu estou no carro, também envolve segurança no trânsito, tá? Sobre andar de bicicleta no local adequado para que não sofra nenhum acidente. Então tem umas diquinhas e você vai ler com essa criança e vai discutir com ela, né? Se possível, você faz ela refletir sobre as ações que vocês costumam fazer. Se a família tem um carro, quando vocês vão sair, essa criança tem uma cadeirinha, né, própria para ela ir, o certo seria então, conversar com essa criança o porquê que ela usa aquela cadeirinha, né? O porquê que nós adultos utilizamos o cinto de segurança, o porquê que nós respeitamos o limite da velocidade e assim sucessivamente. Traga essa criança para a realidade dela, o que vocês costumam fazer quando você sai com essa criança, seja de carro, seja de a pé, né? Seja uma viagem, seja um trajeto curto, né? E assim sucessivamente. Depois, abaixo da página 103, que continua as dicas, tem duas perguntinhas que vocês vão responder com eles, né? Quais dessas dicas são necessárias no lugar onde você mora? Então, do que a gente leu, o que é necessário que a criança utilize sempre para poder transitar com segurança? Atravessar na faixa de pedestre, tomar cuidado com as crianças que brincam sempre e assim sucessivamente. Você acha que essas dicas são suficientes, né? O que foi falado aqui é suficiente ou tem muito mais informações? E a criança vai responder se sim ou não e o porquê que ela acha disso. Aí na página 114 tem uma atividade que eles vão responder por extenso, que era escrito, né? Que atividades, na pergunta número 1, que atividades são realizadas na escola para que você conheça as regras de trânsito? Você acredita que quando as pessoas conhecem as regras de trânsito, tornam-se mais responsáveis? Então, eu quero que você fale para a criança que é exatamente por isso que as regras existem. Exatamente para trazer segurança para as pessoas. Porque se não tivessem regras, as pessoas fariam da maneira que acham melhor. E aí colocariam a sua vida e a vida do outro em risco. Então, você discuta com essa criança sobre o porquê que existem essas regras, né? Que realmente
Quando eu obedeço uma regra, eu estou desenvolvendo em mim um senso de responsabilidade. Poxa, se aqui tá falando que eu não posso atravessar quando tá o sinal vermelho, então eu tenho que ter essa responsabilidade de não atravessar no sinal vermelho. Porque se eu atravessar, o que pode acontecer? Pode acontecer de eu atropelar uma pessoa, pode acontecer de eu colidir com outro carro, de eu bater num caminhão, num ônibus, sofrer um acidente, machucar eu, machucar outra pessoa, machucar minha família. Então, para essa criança saber, né, desenvolver esse senso de responsabilidade desde cedo, tá? Na número 2, represente com desenhos uma atividade desenvolvida na sua escola que o ajuda a ser um pedestre mais atento e no futuro um motorista mais responsável. No caso, nós não estamos na escola, então a criança pode registrar tudo que a gente já fez até agora com desenho, né, de como isso acontece, das vídeos das aulas que nós conversamos sobre, né, das atividades que nós realizamos, sobre o PIPA, sobre o sinalização de trânsito. Então, eles podem registrar aqui o que eles lembram do que a gente já tem discutido, como não estamos na sala, mas nós estamos tendo as aulas e os vídeos, então eles podem registrar aqui, tá? Embaixo dessa atividade, você sabe algum caso em que as pessoas não respeitaram a sinalização e provocaram ou sofreram acidentes? Peça que seus familiares registrem e depois conte aos seus colegas. Aí vocês vão conversar sobre alguma experiência que pode já ter tido na família, ou de algum vizinho que você sabe que se machucou porque não respeitou algumas dessas regras, ou porque estava atravessando e um carro passou e atropelou mesmo a pessoa estando correta, porque a responsabilidade vem das duas partes. Da pessoa que está atravessando na faixa, se ela tá fazendo o correto e a outra pessoa não respeita, a outra pessoa errou. Agora, se eu estou atravessando fora da faixa e eu for atropelada, eu estava errado, assim como a outra pessoa também. Oi. Tá ali, filha, ó. E aí nós vamos realizar a página 115 e 16 também, porque elas são continuação. Se eu deixar para fazer na próxima aula, o que vai acontecer? Vai mudar o assunto e aí eles vão se esquecer. Oi. Tá ali no sofá, ó. Na página 115 tem uma imagem e algumas placas que eles vão localizar dentro desta imagem. Então, para organizar o trânsito e garantir a segurança de pedestres e motoristas, são utilizados sinais de trânsito. Encontre na imagem onde estão essas placas de sinalização e envolva-as. O que significa envolva? Circular. Aqui, ó. Esta é a página e aqui tem a placa de pare, de estacionamento, de seguir ou virar à direita, de faixa de pedestre, tá? E essa outra placa aqui, que é geralmente quando tem escola próximo, que significa que os pais estão levando os filhos à escola. Para o motorista diminuir a velocidade por saber que ali nos próximos metros, tem uma escola. Então, onde tem escola, tem muita criança na rua, muita gente andando. Então, o motorista tem que se atentar quando isso acontece, ok? Então, vamos lá. Aí tem essa imagem grande, a criança vai procurar onde estão essas placas e vão circular. No lugar onde você mora, existem algumas dessas placas? Quais? E aí a criança vai puxar na memória se ela já viu essa placa no bairro, na rua, né? Em frente à escola dele. Fala oi. Oi. Fala, tudo bem, gente? Tudo bem. Segura aqui a chupeta. E por que as placas de sinalização são importantes? Essas duas perguntas da página 115, eu gostaria que a criança registrasse no caderno, porque eles fazem muitas coisas na apostila e às vezes não utilizam um caderno, estão perdendo o hábito de escrever. Então, nesta parte da página 115, o que vocês vão fazer? Faça o cabeçalho com essa criança, até mesmo para ela escrever o nome da escola, se situar da data, do que dia é hoje, escrever o nome da professora e escrever o seu nome completo. Abaixo, depois que a criança pintar a linha, vocês vão escrever assim, ó, atividade de geografia. E aí vai copiar essas duas perguntas, copia uma pergunta, responde, depois copia outra pergunta e responde, tá?
Aí na página 116, ligue as placas ao que elas representam. Então, algumas placas, só de olhar, a gente já sabe o que significa. Então, temos uma placa aí com um telefone, temos uma placa com um garfo e uma colher, uma placa com uma chave, né, eu não sei o nome dessa chave, mas é uma chave de consertar carro, de oficina mecânica, né? E uma placa com uma bomba de combustível. E aí tá mostrando a quantos metros vai chegar esse posto. Porque às vezes você tá dirigindo numa estrada muito longa, que você vai fazer uma viagem longa, que às vezes você não conhece a estrada, e essas placas ajudam a saber que, ó, eu vou olhar no meu tanque, a gasolina tá acabando, ou vai ser o suficiente para eu chegar onde eu vou. Ah, se tá acabando e eu não sei ainda quanto tempo eu vou estar dirigindo, eu preciso parar para abastecer, para que não aconteça de a gasolina acabar, o combustível, e eu ficar parado no meio da estrada. Ah, eu estou com fome, eu estou viajando há tanto tempo, eu não sei quando que vai ter um restaurante. Ah, mas daqui 500 metros vai ter um. Será que depois vai ter outro? Hoje nós temos GPS, né, que nos ajuda a saber, né, ao decorrer da estrada, radares e etc, e várias coisas. Então, antigamente não tinha o GPS, então as pessoas tinham que ficar mais atentas ainda às placas, né? E aí a criança vai ligar. Posto de gasolina, qual placa que combina? Ele não pode ligar o posto de gasolina na placa que tem o telefone, por exemplo. Então ele vai ligar na onde tem a bomba de combustível. Telefone. E aí vocês têm uma oportunidade de pedir para a criança ler, né, o que tá escrito, porque são só algumas palavrinhas, né? E aí vai fazendo a criança tendo essa junção, juntando as sílabas, lendo e depois liga. Você conhece outras placas de sinalização? Desenha e registre o seu significado. Então, na página 116 tem 3 quadros em brancos, que é para a criança fazer a ilustração de outras 3 placas que ela conheça, e abaixo no quadrinho verde explicar o que significa. Por exemplo, uma placa de perigo, uma placa de pare, uma placa de siga, de cruzamento. Ou se vocês perceberem que a criança não conhece, vai até a internet, né? Abre o Google, coloca lá placas de trânsito, né? E aí mostra para a criança o que significa, as mais fáceis deles compreender, tá bom? A nossa atividade de hoje é isso. O vídeo já ficou extenso demais, porque eu falei muito. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Um beijo, uma boa tarde, uma boa semana a todos. Dá tchau. Fala, boa semana. Babona. Isso não é babona, não.